Olá, meus jovens! Olá, meu jovem, olá, minha jovem, você que está aqui começando este curso de matemática discreta. Que fenomenal, né? Vamos começar aqui o nosso curso falando sobre um assunto que é um pouco tranquilo demais para vocês, né? Noções de lógica e técnicas de demonstrações em matemática, certo? Então, você que já teve aula de lógica, que já fez lógica matemática, para você isso aqui vai ser uma tranquilidade só. Por quê, né? Coisa simples, ó. Lógica proposicional, tabela verdade, e aí nós vamos focar nesses dois aqui, né? Que é o se então e o se somente se, certo? Esse aqui vai ser o nosso foco, né? No contexto da matemática. Depois a gente vai para as demonstrações diretas e o contra-exemplo. Se ficar grande demais, eu vou fazer 2 vídeos para que você não se sinta aí oprimido com tanto um vídeo tão grande, você tendo que saber todas as informações do vídeo, beleza? Então, olha só, vamos começar aqui na tranquilidade, bem de leve, né? Eu deixo esse arquivo aqui, estas informações só para a parte escrita, que eu vou disponibilizar esse arquivo aqui lá no NEAD para você fazer o download. Então tá aqui para alguns lembretes, né? Então vamos lá, lógica proposicional, né? Você que já passou por lógica matemática, você lembra do que é essa lógica proposicional. Então é uma estrutura algébrica que é definida para você lidar com a veracidade e a falsidade de afirmações, né, através de uma estrutura mais organizada. Então lá cada elemento a gente diz que é uma proposição, né? Cada elemento dessa lógica é uma proposição, e aí você tem duas interpretações para a lógica proposicional. Lembrando que a lógica proposicional é a lógica clássica, certo? Então você vai dizer que a coisa é verdadeira ou é falsa, né? Nunca vai ter outra interpretação que seja essa. E aí, para que você lide com essas proposições, você cria os conectivos, né? Então, opa, pera aí rapidão, deixa eu botar meu computador para carregar que ele tá explodindo, meu Deus do céu. Vai desligar no meio da gravação do vídeo. Opa, desligou não. Ah, você acha que eu vou cortar isso aqui tudo para editar esse vídeo? Vou nada, cara. Para editar um vídeo leva 6 vezes o tempo de gravar o vídeo. Então ele vai bagunçado mesmo, vai na baderna. Então olha só, a gente tem os conectivos para lidar com as afirmações, né? São as proposições lá da lógica proposicional. Esse aqui você sabe que é o e, esse aqui você sabe que é o ou, esse aqui é o que a gente chama, né, de se e somente se. Esse aqui é o que você conhece demais, que é o se então. E esse último aqui é o que a gente chama de negação, né? Então esse daqui é a conjunção, tem esse sentido de as duas coisas serem verdadeiras para ser verdadeiro. Esse daqui é a disjunção. Esse sim então, né? Ele é um caso particular porque a interpretação dele não é na relação de casualidade, né? Se você tem uma interpretação, se você tem uma proposição, né, do tipo A e vai botar assim então B, isso não está dizendo que o efeito da proposição A é B, né? Ou a causa para B é a proposição A. Não tem essa interpretação na lógica proposicional, certo? Na lógica proposicional você vai botar aqui, esse troço pode ser verdadeiro ou falso, esse troço pode ser verdadeiro ou falso. Esse conectivo faz uma coisa, né, específica entre as duas proposições. E a negação aqui, ela inverte todos os sinais, né, de interpretação. Se é verdadeiro fica falso, se é falso fica verdadeiro. E o se somente se é um se então de dois lados. A gente pode pensar assim. Mas vamos lá, vamos voltar para aquilo que você já viu, que são as benditas das tabelas verdades, né?
Aqui eu deixei as tabelas verdades das mais simples, que é o E, o E, o OU e a negação, né? Aqui eu botei a negação de B. Aqui é o A ou B. Então no OU aqui, né? Basta que tenha um verdadeiro para que o resultado fique verdadeiro. E no E só fica verdadeiro se ambos forem verdadeiros, né? Qualquer outro aqui é falso. Então esses daqui, eles têm uma relação bastante íntima com o que a gente pensa, né? Se você lembrar lá, a lógica proposicional é uma linguagem para você interpretar as coisas da própria lógica proposicional. Então, a gente passa esse sentido de interpretação para a metalinguagem, que seria o nosso português. Então, a gente interpreta essas coisas também com a nossa linguagem do cotidiano. Então, esses três conectivos, eles refletem muito bem o que a gente pensa na nossa cadeia de pensamento cotidiano, né? Que seria a metalinguagem aqui. Certo? Não funciona tão bem com a interpretação do se, então, e do se somente se, né? Porque a gente está analisando eles do ponto de vista da própria lógica proposicional. Então, esse conectivo que conecta essas duas proposições aqui, ele vai ser falso apenas quando o que está primeiro for verdadeiro e o que está em segundo lugar for falso, né? E aí, neste caso, você pode pensar nessa coisa da interpretação de causalidade, né? Se o primeiro é verdadeiro e a conclusão é falsa, então a afirmação toda é falsa. Mas não funciona tão bem porque tem essa parte aqui dos falsos, né? Quando você tem a afirmação primeira sendo falsa, o conectivo fica verdadeiro, independente do que acontece aqui para frente, né? E isso quebra a noção de causalidade que a gente tem. Causalidade que a gente tem, né? Você pensa que a causa do B é o A, né? Se o A acontece, então o B acontece. Não fica tão bonito quando o A é falso, né? E o se, somente se, ele vai ser um verdadeiro quando as duas proposições tiverem o mesmo valor, né? A mesma interpretação. Então, na matemática, e o que a gente vai utilizar bastante são essas duas tabelas, esses dois conectivos, né? O se, então, e o nosso querido se e somente se. Eu boto uma vírgula aqui, geralmente, né? Então, esse se somente se, você já sabe mais ou menos como é. O que eu acho que aconteceu, né? Eu acho que você que fez lógica matemática, você já conhece bem estes exemplos, estes exercícios. Então, se eu inventasse qualquer coisa aqui para você fazer com tabela verdade, acho que você conseguiria montar a tabela verdade, né? Por exemplo, escreva a tabela verdade disso. Vou inventar uma proposição aqui, ó. Vou botar assim: A se somente se B ou a negação de C. E aqui ainda eu boto aqui, sei lá, vou botar assim: isso aqui você saberia fazer a tabela verdade desse troço aqui sem muito problema, né? Então, quer dizer, eu vou assumir isso, que você sabe construir as tabelas verdades bonitinho, porque em algum momento você fez lógica matemática, certo? Então o nosso foco não vai ser a construção das tabelas verdades. A ideia é que, se você vai ter que demonstrar alguma coisa aqui em matemática discreta que envolva a lógica proposicional, você vai poder fazer isso com tabela verdade. Olha só que maravilha. Professor, eu preciso fazer tablô semântico, professor. Nem me lembro do que era aquilo, não entendo mais, já esqueci tudo. Pode fazer, mas aqui pra gente, sabendo tabela verdade, já tá de bom tamanho. Belezura? Então eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar grande demais. Depois eu continuo falando dessa maravilha que é o se então em matemática, né?
Em matemática aqui a gente vai fazer em matemática discreta ainda por cima. Ó que beleza. Ah, como é bom riscar as coisas assim. Beleza, gente? Então é isso. Um abraço para vocês, fiquem bem e vejo o próximo vídeo daqui a pouco.